Bom dia! Hoje em Testemunhos do Tempo temos connosco o Capitão Rodrigues Soromanho. O Capitão Rodrigues Soromanho foi um navegador no tempo em que Portugal pertencia à Espanha, digamos assim, era uma união de dois reinos. É mais correto dizer desta maneira, em que quem estava à frente era o monarca Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e este navegador foi muito importante porque conseguiu descobrir as terras das Américas, conseguiu descobrir ali a Califórnia. Senhor Capitão Soromanho, bom dia. Como é que quer que o trate? Por Soromanho, Sermanho? Como é que se diz o seu nome? Buenos dias, mas eu tenho que dizer que naquele tempo a escrita não estava muito normalizada, pode ser de qualquer maneira. Oh, senhor Capitão Soromanho, está-me a fazer um bocadinho de confusão. O senhor está a ver alguma coisa? No meu tempo a gente tinha este problema, quando ficava mais velhote não via muito bem. Ai, mas atualmente nós temos uma invenção fantástica. Experimenta aqui os meus óculos, pode ser que vejam um bocadinho melhor. Graças. Como tudo parece melhor. Grande invenção, ah? Ai, há invenções maravilhosas, no seu tempo também havia, com certeza. Navegador, diga-me uma coisa. Eu estive a fazer a minha pesquisa antes do programa e fiquei assim com uma dúvida. O senhor é de Sesimbra ou não é de Sesimbra? Afinal, o senhor é de onde? Apesar deste sotaque um bocadinho castelhano, eu sou de Sesimbra, eu nasci em Sesimbra. Aliás, se forem ver no meu testamento, diz lá que eu deixei todos os meus bens à Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, a terra onde eu nasci. Muito bem. Senhor navegador, nós sabemos que naquele tempo era uma aventura, não é? Navegar por mares que não eram conhecidos e era uma expedição longínqua e perigosa. Qual é que foi a sua principal motivação para embarcar nesta expedição tão longa e tão perigosa? Sabe, era preciso ter muita coragem, mas o que me impulsionou para embarcar em tão árdua jornada foi um misto de fé. Eu sou um homem de muita fé, acredite. E também algum dever e ambição. Como súbdito de Sua Majestade Dom Filipe I de Portugal, II de Espanha, e dos Algarves, que me estava esquecendo, senti o dever de expandir os nossos domínios e levar a fé cristã até onde conseguisse. A promessa de desvendar territórios novos, tudo isso acabou por me deixar uma grande vontade de navegar. E eu queria também deixar uma marca na história, não é? E portanto tudo isto acendeu o meu espírito aventureiro e afinal quem é que não anseia por ter o seu nome escrito na história, E naquele tempo, quando passava anos, às vezes anos, não é? No mar, nunca pensou abrir um spa para os marinheiros? Assim umas massagens, uma reflexologia, assim umas massagenzinhas com algas nos pés, porque devia ser uma profissão muito estressante, eles deviam ficar muito nervosos de estar tanto tempo na água, não é? Nunca pensou abrir um spa? Sabe, agora que falou nessas coisas, reflexologia e stress, como eu disse há pouco, aquilo não estava normalizado, a gente não tinha essas palavras, são conceitos novos que eu nem sequer sei o que são. Isso até me parece coisa mais de alquimista, mas agora que disse que isso, reflexologia nos pés, massagem, não sei, nunca ouvi falar de tais práticas. A vida no mar era muito dura, muito dura. Posso lhe dizer que exige um espírito forte quando se vai para o mar, sobretudo num barco que, coitado, não tinha assim muito pujança, não tinha muita força, não é? E a gente ali só tinha mesmo a nossa fé, a nossa fé em Deus, estávamos com Deus e com os nossos camaradas de barco e havia sempre a promessa de retornar a um porto seguro se Deus nos acompanhasse. E cá massagens e reflexologia são luxos para nobres nos seus palácios, por aquilo que eu acho, não é? Não são para homens que enfrentam tempestades e monstros enormes. Não. Navegador, Capitão Soromanho, então, e como é que navegava? Disse-me que os barcos não tinham muita pujança, não é? Não era como os barcos atuais. Que instrumentos científicos, que conhecimentos é que eram necessários para que um navegador, no seu tempo, conseguisse cumprir essas expedições, essas aventuras?
Sabe, conhecimentos tínhamos que ter, senão nos perderíamos, não? E tínhamos alguns instrumentos, uns já tinham chegado do tempo dos árabes, outros que fomos nós próprios que tivemos que os inventar e saber utilizar, aprender. Mas o mar exigia muito conhecimento e muita força, muita coragem, hein? Porque nós... as aptidões para podermos andar a navegar eram muito más. Também tivemos alguma importância ao nível das cartografias, eu próprio, não é? Eu próprio cartografei coisas, não é? Como você sabe. E tínhamos que usar o astrolábio. Olha, tenho aqui, até trouxe para mostrar aos seus telespectadores. Está a ver? O astrolábio. Tínhamos o quadrante, não é? E, portanto, estes eram os instrumentos que nós utilizávamos para traçar as rotas que fossem seguras para chegar mais além. E isto é verdade. Portanto, nós íamos mais ou menos equipados com o que tínhamos na época, não é? Não tínhamos cá coisas muito modernas como esta que você me emprestou, que é maravilhosa. Mas por que no meu tempo não havia disto? Capitão Sorumanho, quando avistou a costa da Califórnia, pensou em pedir um café com leite ou um burrito? Afinal, quem não gosta de uma boa cozinha típica, não é? Uma cozinha tradicional e local? E eu que o diga, Sesimbra, minha terra natal, bom peixe grelhado, muito bom, ai que maravilha. Mas, não, a costa da Califórnia era um banquete sim, mas para os olhos, para meus olhos, porque não era para o paladar. A beleza, a natureza, a promessa de novas descobertas eram o nosso alimento. Era isso que nós queríamos. E como é que foram os primeiros contactos com os nativos, não é? Uns seres completamente diferentes, se calhar desnudos. Como é que conseguiu interagir com eles? O que é que sentiu quando os viu? Os nativos, uma gente muito especial. Diga-se de passagem, no início pareciam animais exóticos, não é? Mais do que seres humanos. Nós ficámos muito admirados com tudo aquilo, pintados da cabeça aos pés, com penas e adereços esquisitos, pareciam saídos de um sonho maluco. Lembro-me de um em especial, todo pintado de azul, que olhava para mim com uma cara que me queria transformar num jantar. Dios mío! Pensei logo que ia ser eu o peixe grelhado. Mas logo percebemos que a comunicação era o maior desafio. Isso é que era muito difícil. Tentámos gestos, está a ver? Assim, para eles nos perceberem, mas não conseguimos. Apontávamos para o céu, para o mar, mas nada parecia adiantar. Um deles, muito curioso, pegou na minha bússola e ficou rodando com os dedos como se fosse um brinquedo. Uma bússola, um brinquedo. Meu Deus! Mas depois acho que ele pensou que era um oráculo ou qualquer coisa que tinha a ver lá com as crenças deles. Comunicámos então por sinais. Conseguimos arranjar uma linguagem que é universal, não é verdade? E ainda por cima, outra linguagem universal que eu creio que no seu tempo também deve ser o comércio. Toma lá isto, que eu dou-te aquilo. Eles ofereciam-nos frutos exóticos, muito bons por sinal, e nós dávamos-lhes bugigangas, coisas que tínhamos coloridas, de pau, de pedras e coisas assim. Mas foi assim que fizemos os primeiros amigos na América. Será que no futuro vocês vão ter assim tantos amigos na América? Olha, não sei se vamos ter. Isso será uma questão que depois podemos falar após o programa, não é? Não vamos falar agora, o que me interessa é o seu tempo. Os meus telespectadores estão habituados com os tempos modernos e têm curiosidade é com os antigos. Então, Capitão Sorumanho, fala-me um pouco da sua vida pessoal, quando andava no barco, no seu navio. Que lista de Spotify é que o senhor ouvia? Que músicas é que ouvia? E que músicas é que os nossos marinheiros gostavam de cantar no karaoke? Lá está você a falar-me de palavras que eu quase que não entendo, né? Porque Spotify, karaoke, não são coisas que na minha época houvesse. Mesmo porque nem conseguimos ter aparelhos nenhuns, não é verdade? Portanto, olha, isso é uma pergunta muito moderna, minha senhora, mas na minha época não tínhamos isso. A nossa música era o rugido do mar e, quando muito, uma guitarrada que eles tocavam e cantavam por noite dentro e com umas vozes muito
fortes de hombres do mar, não é verdade? E portanto era assim que fazia. Mas também cantávamos hinos de louvor a Nosso Senhor, que tinha que nos ajudar por esta viagem que era muito difícil. Eram canções que davam força para enfrentar tempestades, que nos tiravam a solidão que o mar trazia por muitas vezes, mas se calhar se tivesse alguma dessas coisas, não sei, talvez umas canções sobre o mar, sobre a liberdade, sobre a busca de novas terras, algo que, tipo assim, esta vida de marinheiro, quem sabe se ainda vai haver uma canção assim, com um título tão bonito, hein? Ou A Senhora do Mar, ou A Canção do Mar, que são coisas que hão de aparecer por aí, com certeza. E qual é que foi o seu papel na história das grandes navegações portuguesas? Porquê é que o navegador Rodrigues de Sormanho se destacou? Olha, eu creio que o meu principal papel nas navegações foi porque eu fui muito humilde na minha profissão. Eu respeitava muito a coroa, que era quem me pagava. Então eu tinha que fazer o meu melhor. Portanto, eu expandi os conhecimentos geográficos e cartográficos da coroa espanhola, que apesar de eu ser de Sesimbra e ser português, é lógico que foi Dom Filipe, que na altura também era rei de Portugal e dos Algarves, como eu disse há pouco, que me pagava. Portanto, eu cartografei costas de um continente que nunca tinham sido vistas por ninguém, não é? Sobretudo por europeus. Os meus mapas contribuíram muito para o desenvolvimento da navegação. Graças às minhas viagens, algumas rotas marítimas foram melhoradas, dei a conhecer a costa da Califórnia. Aliás, Califórnia, não é verdade? Tem muito a ver com Sesimbra. E os perigos da navegação foram muito, muito melhor compreendidos e salvaram-se muitas vidas, creio eu. Portanto, eu estou muito honrado por ter contribuído para o legado do meu reino e coisa que sempre fiz, volto a dizer, com muita humildade. Capitão Sormanho, sabia que há uma escola em Sesimbra em sua homenagem? Aliás, um agrupamento de escolas. É um conjunto de escolas que se chama Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues de Sormanho, em homenagem à sua ilustre figura. Que conselho é que o navegador, o senhor capitão, daria a estes estudantes que, quiçá, poderão ser futuros navegadores? Que conselho é que lhes daria para embarcar nesta profissão? Seria nunca navegue sem protetor solar, senão pode ficar queimado, ou então leve um bom livro de piadas para animar a tripulação, ou quiçá uma lista de músicas animadas. Que conselho daria? Eu creio que o sentido do humor é muito importante para tudo, não é? Pero temos que pensar que os jovens têm que aprender tudo o que é técnicas para que não ponham sua vida em perigo. Portanto, isso era o mais importante. E digo-lhe mais, que estou muito, 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 muito honrado por saber que em Sesimbra deram a uma escola um nome de um navegador como eu. Sou muito, muito contento. Pero eu creio que para os novos exploradores, eu diria que coragem e estudarem muito para que possam no futuro ser bons navegadores, bons médicos, bons tudo, professores, todas essas coisas. Capitão Sormanho, muito obrigada por ter-nos dado a honra de poder entrevistá-lo. Pode ficar com os óculos, é uma prenda do nosso programa para si. Graças. Ficamos então com a nossa música, o nosso hino, o resto um bom dia.